sábado. Vamos lá. Título da lição, verso. Fé atuante. Ok. Verso. Assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Ok. Antes da gente discutir a lição propriamente dita, vamos lá para os objetivos da lição dessa semana. O que a gente tinha que aprender nessa semana, o sentimento resultante desse aprendizado e a prática para essa semana. Primeiro, o que a gente tinha que aprender? Que, primeiro, as boas obras são o resultado natural da fé genuína. Ok. Segundo, crença não é o mesmo que fé. Terceiro, a relação entre fé e obras é como o corpo e o espírito, integrados em uma só pessoa. Ok. Então, primeira coisa da lição dessa semana, primeiro entendimento da lição dessa semana, é a percepção de que obras são resultado natural de fé. O que isso quer dizer? Não existe fé que não redunde em prática. Mas pode existir prática que não venha da fé. Okay? Então, fé genuína sempre resultará prática. Prática não necessariamente vem da fé. Esse é o primeiro debate da lição dessa semana. O segundo debate da lição dessa semana, segundo aprendizado que vem em decorrência desse diálogo, desse debate, é: crença não é a mesma coisa que fé. E aí o texto para isso também está na discussão da lição dessa semana. Até os demônios creem e tremem no reconhecimento de que Deus é Deus. Não necessariamente tem fé em Deus. Terceiro objetivo de aprendizado é entender que relação intrincada é essa entre fé e obras, de que maneira elas são indissociáveis, essas duas coisas, assim como é indissociável ou indissolúvel o ser humano. O ser humano é uma entidade íntegra, una e indivisível. Fé e obras também. Sob o ponto de vista da fé, fé e obras formam uma estrutura única e indivisível. Então, essa discussão, esse é o aprendizado dessa semana. Posto isso, que sentimento deveria resultar desse aprendizado? Que coisas deveriam... É simples, deixa ela aqui comigo que ela me ajuda. Não precisa tirar ela, não. Ela é a única que está autorizada a conversar. Vamos lá, qual é o sentimento resultante do aprendizado da lição dessa semana? A segurança que vem quando confiamos no cumprimento das promessas de Deus e dependemos de Sua palavra em atitude de obediência e fé salvífica. Bom, se esse é o sentimento resultante, a gente tem que ter entendido o que estava antes. Esse entendimento dessa relação entre fé e obras, de todo esse processo de que a fé resulta a obras, levaria a gente para onde? Para um modelo de vida segura, vida tranquila, vida estável, porque essa vida estaria baseada no quê? Confiança. Portanto, fé e confiança têm uma relação íntima nessas duas palavras. Fé genuína resulta de conhecer alguém, conhecer Deus, e isso gera confiança. Essa confiança faz com que eu acredite que, independente das circunstâncias externas, dos modelos que me cercam, eu sei que Deus sempre cumpre aquilo que Ele promete. Mesmo que a única promessa possível, de forma direta e completa, que aliviaria todas as circunstâncias, fosse a última promessa, a ressurreição em Cristo. Ainda que fosse esse o caso, a confiança em Deus resultaria nessa situação de promessa. Isso tem a ver com um texto que está na lição dessa semana, que é por que Abraão foi justificado por obras. É exatamente esse contexto da confiança no cumprimento das promessas de Deus. E a dependência resultante dessa confiança, ou seja, a dependência daquilo que Deus diz, daquilo que Deus aponta como caminho, como obediência e fé que salva. Qual a prática? Aceitar o milagre do divino poder recriador, pelo qual Ele nos concede a fé e a obediência guiada pelo Espírito para fazer Sua vontade. Ok, então o que tem a ver essa prática aqui? Eu aceitar o milagre de Deus significa aceitar que Deus transforme aquilo que eu sou. Todo sujeito que nasce na terra nasce de que jeito? Nasce morto, pecador. Portanto, qual é o milagre?
Vida. Que tipo de vida? Vida eterna. Para isso acontecer, o que ocorre? Milagre. Um milagre. Que eu nasci morto, nasci pecador, escravo no pecado. O que Deus faz? O primeiro milagre que Deus faz, esse não depende da minha vontade, depende da exclusiva vontade de Deus. Esse milagre é o milagre da graça. Deus morre por mim antes de eu nascer. Deus morre por mim antes de eu ser criado. Portanto, quando eu nasço, embora eu nasça pecador e herde toda a contingência desse pecado, eu também nasço dentro de uma condição de graça. Ou seja, apesar de escravo do pecado, Deus coloca em mim inimizade contra o mal como provocação de liberdade. Se eu olho Gênesis 3,15, isso está garantido lá. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, todo sujeito que nasce na terra nasce dentro dessa condição. Escravo do pecado, preso aos pecados enquanto contingência e herança, porém com uma provocação dentro dele que o leva a escolher de novo. E aí, a partir dessa escolha de novo, eu posso voltar à escravidão plena do pecado ou começar uma batalha, um conflito entre o pecado e a salvação até o último dia da história de vida. E esse conflito permanente me leva, me reconduz ao milagre definitivo na vinda de Cristo, que é a transformação plena e a extinção do pecado. Então, a situação da vida humana passa a ser essa. E é por essa razão, diretamente, que fé e obras não tem como se dissociar. Não tem como separar essas duas coisas. Assim como não dá para separar o milagre da salvação em Cristo da condição de pecadores, a não ser que eu queira fazer. Portanto, quem é que separa fé e obras? Nós. Quem é que separa a salvação de perdição? Nós. Quando nascemos com isso numa fusão, com isso num processo integrado. Feito esse processo integrado, qual a próxima parte? A nossa escolha de qual dos dois processos vai vencer ao longo da história de mundo. Bom, tendo isso, vamos voltar aos textos. Abra a sua Bíblia, Tiago capítulo 2. Para essa semana, nosso percurso são os versos 14. Tiago capítulo 2, versos 14 até 26. Ok? Então vamos lá, quem faz as honras para a gente? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem tudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ok, dá uma paradinha aí e vamos entender a introdução desse bloco. Qual é a discussão aqui? Qual é o ponto central aqui? Fé e obras. Fé e obras, o ponto central. Qual o exemplo? Tem um grupo de pessoas com algum tipo de necessidade e a pergunta que paira como discussão central é: de que aproveita a fé se as pessoas continuarem na mesma condição de necessidade? Bom, se eu olhasse Deus sob essa perspectiva, o que Deus responde a essa mesma condição? Nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Bom, isso é Deus respondendo como ele vê isso. Pergunta: Deus distribui alimentos? Faz caridade? Quem faz? Pessoas que decidem servir a esse Deus que disse: nunca vi desamparado justo, nem sua descendência mendigar o pão. Então, quando você termina as suas orações, todas as vezes que você vai orar à mesa, como é que você termina as suas orações? Pai, dê a todos os necessitados, etc. Não é assim que todo mundo termina as orações, classicamente? Pode olhar, de cada 10 orações, 9,5 são assim. Pai, abençoe esse alimento, ajude que nunca nos falte no lar dos necessitados. Não é assim? De cada 10 orações, 9,5 terminam assim.
Qual é a oração do cristão? Pai, obrigado pelo alimento e ajude que eu possa encontrar um necessitado com o qual eu possa partilhar aquilo que eu tenho de alimento. Essa é a oração do cristão. O que Tiago está levantando como pergunta é isso. De que adianta, de que aproveita a fé se o sujeito ao meu lado continua com a mesma necessidade? Então, o desenho é esse do cristão. Pastor, na parte de sabe conta uma história, em média e tal, vamos dizer que como pessoas ou a gente vive de máscara, né? Eu queria fazer uma pergunta assim, o que esse médico tinha fé numa obra, não tinha nada, tinha tudo, não tinha nada? Segura aí, a gente lê a historinha, para ver quem não leu, a gente conta a historinha para todo mundo e aí volta nela. Só para não perder um detalhezinho da pergunta. O que acontece dentro desse diálogo que o Tiago propõe? Para a gente entender esse diálogo, a gente tem que voltar no tempo um pouquinho e entender com quem o Tiago está falando. Por que razão isso se torna importante? Por quê? Há uma tensão constante, para quem é superficial na leitura, de não olhar o público-alvo e a discussão central de todo o diálogo, entre Paulo e Tiago. Constantemente você vai ver essa tensão entre os dois, dando a impressão até de que Tiago tem uma teologia e Paulo outra, quando na realidade os dois têm a mesma teologia. O que eles têm é uma ênfase diferente por conta de posturas de públicos-alvos diferentes. Como é que um judeu via essa pergunta de Tiago? Se você olhar quando Paulo sai para pregar aos gentios, o que a igreja cristã judaica recomenda a Paulo e os apóstolos? Ou aos diáconos que ajudavam Paulo? Pregue, apresente a verdade, mas não esqueça dos pobres. O que o romano faria? O que o grego faria? Principalmente o grego. Qual era a postura central do grego? Qual é o zênite da cultura grega, a ênfase de toda a cultura grega? A apatia. O sujeito que atingisse a perfeição é o sujeito que conseguisse a apatia completa, porque todos os sentimentos distorcem a capacidade racional. E, portanto, o alvo de um grego era se tornar sem compaixão, sem sentimentos, sem qualquer envolvimento com o que o cerca. Apatia completa. E essa apatia completa purificaria o espírito do grego. Esse é o desenho grego. Portanto, qual é o desenho grego no modelo de fé cristã? Ascetismo completo. Isolamento de tudo e todos para não ser influenciado por nada que esse mundo oferece. Portanto, se envolver com as pessoas que têm dificuldades, se envolver com os pobres, se envolver com os que têm conflito, com os que têm problemas, é desviar o foco da fé. É perder a centralidade da fé, é desequilibrar o meu relacionamento ascético com Deus. Esse é o desenho do grego. Portanto, essa tensão entre Paulo e Tiago é natural por conta disso. Não tem por que Tiago perguntar isso para judeus, mas faz todo sentido perguntar isso para gregos. Como não tem sentido falar para judeus de obras, mas tem todo sentido Paulo questioná-los pela falta de fé. Então, quando você começa a olhar essa tensão, ela tem outro arcabouço, tem outra estrutura atrás. Tem sentido Paulo questionar os romanos disso? Que os romanos vão enxergar uma pragmática da lex romana sem a fé. E, portanto, faz sentido escrever Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Tiago era grego? Tiago está falando com gregos. Paulo está falando em diversos desses textos com origem judaica ou lex romana, que são pragmáticos. E a prática, às vezes, ultrapassa o limite da fé, a ponto de eu comprar a salvação com a minha prática. Por isso a tensão entre os dois. Qual é o equilíbrio perfeito? Tiago resgata exatamente isso. Qual é o equilíbrio perfeito? Não separar fé e obras em hipótese alguma. A fé genuína resulta obras. As obras não necessariamente demonstram fé. Esse é o equilíbrio perfeito do desenho. Só para não perder a ordem, tem lá e depois daqui. José, não sei se você viu no Jornal Nacional essa semana, que os estudiosos lá viram um surgimento, como que uma estrela nasce. Aquele monte de equipamento deles lá, que eles estão todos comemorando que
descobriram a criação. E agora eles afirmaram que nós somos criação de uma poeira cósmica. Os astronautas estão... Eu não vi a reportagem, então eu não posso afirmar sobre a reportagem. Eu olhei aquilo lá, eu falei assim, nossa, agora sim que... Agora a afirmação não é nova. Agora eles estão comemorando. Sim. Realmente nós somos poeira cósmica. Na física, na astrofísica, essa não é uma afirmação nova, essa é uma afirmação de 50 anos atrás. Eles têm fé nisso. Na verdade, ele não tem fé, ele tem certeza. Eles têm certeza agora. Fé, ela existe até que a hipótese que eu levantei tenha algum nível de evidência que eu decida que ela migrou para a certeza. Então, assim, o que é fé para o cientista? Fé para o cientista é a hipótese. Quando eu testo a hipótese, valido a hipótese pelo parâmetro que eu usei para validar a hipótese, deixou de ser fé para ser certeza. E aí eu vou para a próxima fé, que é a próxima hipótese que eu vou formular a partir disso. Então, assim, a ciência não tem fim. Ela é uma essência de perguntas contínuas e de insatisfação plena. Frustrante e completo. Ou seja, a realização dele e a festa reside quando ele respondeu a primeira pergunta que ele fez. Só para descobrir, 5 minutos depois, que ele abriu novas 50 perguntas. E aí ele começa tudo outra vez. Esse é o cientista. Então, assim, a comemoração não me assusta, por quê? Porque a comemoração é dos equipamentos. Agora, os equipamentos vão me trazer dúzias e dúzias de perguntas, que vão carecer de novos equipamentos. Então tem razão de fazer festa mesmo. Porque se eu apresentei um caminhão de perguntas novas, é um caminhão de dinheiro novo que eu vou buscar de financiamento para as próximas pesquisas. Então eu tenho que fazer festa também. Tem as imagens da criação. Sim, ele tem as imagens do que ele acha que é. Ele tem as imagens do que ele acha que é, exatamente. Agora, definir o que é um conjunto infindável de hipóteses novas. Por quê? Ele está dizendo que a estrela foi criada assim. Foi. Ele tem as imagens de todos os fenômenos anteriores para afirmar categoricamente. Foi. Ou seja, só um conjunto novo de hipóteses. Ou seja, ele está festejando porque ele conseguiu enxergar algo novo que ele não enxergava antes e que vai abrir uma série de perguntas novas que ele não as tinha antes para fazer pesquisa pelos próximos 20, 30, 40, 100 anos que ele não teria se a resposta fosse definitiva. E aí era frustrante, porque acabava o cientista no exato momento que a resposta fosse completa. Então, assim, não funciona. É um modelo tautológico. Ele fica girando ao redor dele mesmo e validando as hipóteses que ele mesmo criou e confirmando isso ad eterno. Assim, eu olho e dou risada, né? É a única coisa que eu posso fazer. Ou sentir pena. Oi? Existe alguma coisa que contradiz, por exemplo. Na verdade, não é nem questão de existir coisas que contradizem. Tem um monte de perguntas que não estão respondidas. É só Por isso. exemplo, dizer assim, o homem foi na Lua e não com a bandeira dos Estados Unidos. Na Lua não tem oxigênio, então a bandeira estava balançando. Sim, mas ela pode balançar à vontade. Basta você fazer o quê? Exatamente porque não tem gravidade e não tem oxigênio, se você disparar um peteleco naquela bandeira, ela vai ficar balançando pelos próximos 10 dias. Porque você não tem atrito. Então, Assim, alguém já tá a mesma afirmação de um lado gera outra. Chega a ser, eu não vou dizer imbecil para não xingar o cientista, mas é assim, chega a ser louco esse Eu negócio. achei muito louco. Então eu olho e dou risada, é tudo que eu posso fazer. O que me chateia não é o fato de você ter esse conjunto de hipóteses sendo formatado. O que me chateia é o grau de estultícia da população, como um todo, de aceitar verdades prontas. Essa é a minha preocupação. Aliás, esse é o centro das discussões de Paulo e Tiago. Nenhum dos dois aceita verdades prontas. Eles aceitam Deus. Porque essa é uma verdade pronta e inexplicável. Mas todas as demais verdades passam por um questionamento racional da fé. Não racionalista da fé. Racional no sentido de, se Deus existe, é um ser relacional, eu posso me relacionar com ele e perguntar tudo que eu não sei para ele. Porque ele tem as respostas. Mas eu tenho que perguntar. Eu tenho que ir atrás, eu tenho que correr atrás e fazer a minha parte nesse fenômeno que é estudar e buscar. Então, assim, esse é o desenho do cristão. Eu não consigo entender a cristandade como um todo. Eu consigo entender o paganismo ou outros modelos aceitarem pronto. Mas o cristianismo aceitar verdades prontas, inabaláveis, dogmáticas, eu não consigo entender o cristianismo aceitar isso. Porque o cristianismo nasce do questionamento. Arrazoai, provai e vede, testa, checa. Todas as propostas de Deus para o cristão são essas. Portanto, o cristão tem que aprofundar nisso. Dá a impressão que Tiago viu os ensinamentos de Paulo. E o Paulo puxa muito para... Eles conviveram, né? E ele quis justamente
colocaram um pouquinho mais de ênfase nas obras. Dá para... Em nenhum momento o Tiago nega Paulo, ele simplesmente mostra o lado que o sujeito que está ouvindo está torcendo. Quem ouviu torceu a coisa para um lado. O que Tiago faz? Traz de volta. Quem ouviu Paulo torceu para um lado. O que Paulo faz? Lembra, se a gente lê Romanos com calma, é que a gente lê Romanos correndo, né? Se a gente lê, eu vou ler só o que interessa. Se a gente lê Romanos com calma, o que é Romanos? Que é o antagônico de Tiago, para o leitor superficial. O que é Romanos? É um interlocutor imaginário, tipicamente escrita romana, né? É o interlocutor imaginário, e esse interlocutor imaginário vai fazendo questionamentos como se fosse um questionamento para o espelho. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Antes, o pecado, exaltado e avultado pela lei. O que ele está fazendo? Um diálogo. Se a gente vai só para os textos da resposta, e ainda isolando os textos da resposta que interessam, a gente perdeu o diálogo. Perdeu o diálogo, você perdeu o sentido das coisas. Ora, o que Paulo diz? A lei é santa, justa e boa. Lei é fé ou é obras? Lei é fé ou é obras? Lei é obras. Puramente obras. É pragmático. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Lei é obras. Quando Paulo diz a lei é santa, justa e boa, pior, qual é a validade que ele dá em Romanos? A vida inteira do sujeito, a lei estará em vigor para ele. E aí quando ele dialoga isso e fala, então onde está o problema? Simples, o problema está muito simples de ver. E ele mesmo responde. Qual é a resposta que Paulo dá? O problema está que o pecado que reside em mim se aproveitou da lei e me matou. Portanto, o problema estava com a lei? Estava com as obras? Sim. Quais obras? As obras do pecado que abusaram da lei e me mataram. Portanto, o que eu tenho que fazer? Matar essas obras que me matam para estar aprovado diante da mesma lei e, portanto, a lei não me condena mais, por isso ela é santa, justa e boa. Esse é o diálogo de Paulo. Porém, a leitura superficial me leva a uma outra compreensão de Paulo. O que Paulo está resgatando? Paulo está resgatando o fato de que a pragmática da lei é impossível de ser cumprida por um sujeito que não tem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a discussão de Paulo. Paulo está discutindo com sujeitos que acharam que obedecendo a lei podem ser salvos. Tiago está conversando com pessoas que acham que não precisa da lei porque a fé é suficiente. Na verdade, Só isso. Na verdade, é os dois, pastor, porque para que a gente guarde a lei, tem que ter fé no poder de Deus para nos ajudar. Exatamente esse é o diálogo. Ou seja, esse é o conceito por trás da cena. Bom, tendo esse conceito por trás da cena, a gente pode continuar o texto, mas eu vou voltar para a historinha do médico. Abre a sua lição, introdução da lição, tem uma historinha aí. A historinha é a seguinte. Ele era um médico bem-sucedido, ancião de uma igreja, de alto nível, com centenas de membros. Era generoso nas doações para grandes projetos da igreja e sua atitude encorajava outros a ser cada vez mais generosos. O que acontece com esse médico? Lá, a certa altura da sua vida, ele é pego como? Ele é pego com o quê? Com toda uma estrutura de vida dupla, ou seja, o sujeito era ou esquizofrênico ou dupla personalidade, sob o ponto de vista da fé. Ou seja, vivia uma coisa do lado de fora e outra do lado de dentro. E a sua pergunta é, isso é fé, isso é obras? Bom, se eu fosse responder isso como meu avô responderia, ou minha avó responderia, ele diria assim, é sem vergonhice. Mas tirada essa resposta, qual era a resposta possível? Simples. Ele aplacava o conflito interno que todos nós temos, implantado por quem? Pela graça de Deus, que morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Isso gera um conflito. Como é que ele escolheu aplacar o conflito? Eu aplaco resolvendo o lado de fora e convivo com o meu lado de dentro. Até quando? Até que o lado de dentro explode e o lado de fora não é suficiente para segurar. Basicamente é isso. Qual é a discussão de Paulo e Tiago? É a mesma. Quero fazer o quê? O bem. Mas vejo em meus membros o quê? Outra força, outro poder, que me leva para que lugar? Para o mal. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele mesmo responde, graças a Deus, por Jesus Cristo. E aí ele dá todo o desenho em Romanos 8 do que resolveu a conta. O que resolveu a conta foi uma coisa muito simples, ele decidiu se entregar plenamente a Cristo, apesar do conflito.
falou, eu não dou conta do conflito, então Deus, dá conta comigo, porque eu não dou conta. Ou seja, ele mudou o padrão. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em... No caso aí não havia prática na fé que ele dizia ter. Na verdade havia. O problema é que a prática não vinha da fé. A prática vinha da prática. Ele tinha prática, ele fazia boas obras, fazia caridade, etc. Tudo certo. O que ele não tinha era fé. Mas que fé? Entendeu? Esse é o desenho. Ele vinha a prática da prática. É igual o pastor pregou, tem muitos pastores que vivem pregando pelo salário, não pela fé naquilo. É mais que isso. Se o problema fosse só esse, estava fácil. Tira o salário e você descobria quem era e quem não é. O problema é mais sério que esse. A situação de você blindar-se pela prática, ou seja, porque eu faço, eu estou salvo, é um engodo que ultrapassa o que se ganha. Ultrapassa a remuneração. Ou seja, eu passo a acreditar na mentira que eu contei para mim mesmo e ela se torna a minha verdade. Eu me torno salvo pela profissão. É pior. Se fosse só um profissionalismo barato de eu vou cumprir a tabela, é uma coisa. Mas quando eu começo a acreditar que o cumprir a tabela me salva, aí a coisa ficou complicada. Ou seja, quando você descobre que 60% do ministério pastoral não lê a Bíblia, não tem devoção pessoal, não tem estudo para si, só para o outro, ou seja, estuda aquilo que ele tem que apresentar como verdade. Quando você descobre que isso é uma realidade, o problema não é salário, o problema não é profissionalismo, o problema é muito mais sério, o problema é acreditar que está salvo. Essa é a grande questão. Isso é medieval, literalmente medieval. Sou santo e perfeito, nada me atinge. Esse é o desenho. Muito mais sério. Só ir na ordem. Oi? Você já tinha feito a pergunta? Assim, o pastor não deveria ter aposentadoria, ou como é que é? O pastor está continuado, mas deveria... Está com a credencial, hein? Deixou a carteira em casa? Pergunta para ele se ele tem credencial. Tem credencial? Você está jubilado? Se tivesse jubilado, o que tinha que recolher dele? A credencial. Por que não recolheu a credencial dele? Amanhã ele vai fazer um batismo. Mas ele está aposentado, não tem mais que fazer batismo. Só que na maioria dos pastores estão cruzando o braço, é lamentável. Não. Se você olhar os jubilados, não. Se você olhar a nova geração de jubilados, aí eu vou concordar com você. Mas se você olhar a geração de jubilados acima de 70 anos, continuam trabalhando do mesmo jeito que sempre trabalharam. Porque ele não consegue parar. Porque eu sou lá do Paraná, mas às vezes ele tem grande dificuldade de ver jubilado ajudando as igrejas. Ele tem saudade. Você pode não ver jubilados, porque eles estão morrendo antes da hora. Mas onde você tem jubilados, eles não param. Você vive no meio deles, não vive lá? Quem é que está dando estudo bíblico naquelas igrejinhas lá? Pergunta para o Valdecir. O Valdecir vive num caminhão de jubilados lá. Quem é que dá estudos bíblicos, abre igreja, etc. Estou mexendo no meu queijo. É o seguinte. É o seguinte, essa discussão, ela não é muito procedente. Porque nós fazemos uma dicotomia. Eu sou membro, tenho que se alimentar. Ele é pastor, é assalariado, tem que me alimentar. Mas não é essa a realidade que nós temos que parar e pensar. Tem que parar e pensar o seguinte: eu sou um cristão, eu não fui chamado para ser salvo. Eu fui chamado, siga-me que eu farei de você pescador de homens. Todo cristão é um pescador de homens. Todo cristão tem esse objetivo. Um é assalariado porque ele está numa postura administrativa. Outro é pastor, é missionário, ele é tudo que um cristão tem que ser para fazer trabalho, para levar o evangelho, e sem cobrar nada de ninguém. Agora, é óbvio que existe essa postura que nós estamos discutindo aqui. De novo medieval. Um é laico, o outro é clérigo. Exatamente. Mas no fundo, nós somos chamados para trabalhar, todos nós. A Sua Noite fala que ninguém entra para o cristianismo, para a igreja,
que não seja por uma finalidade missionária. Todo verdadeiro discípulo entra no reino de Deus. Como nós no reino de Deus como Agora, viu, só existe esse lado que estão falando? Claro que existe. Mas é óbvio, ser humano é ser humano em qualquer posição. Né? Em qualquer posição. Sim. Agora, onde a gente começa a ver isso se manifestando de forma clara? Na nova geração. E na nova geração, por uma razão muito simples, é na nova geração que você está vendo pastores sem devoção pessoal. Não é na velha geração. Porque a velha geração vem de outro fenômeno e viveu outro ministério com outras situações. Então, assim, essa realidade é... Olhar a folha de serviço do pastor Geraldo Marques, que morreu com 94, 95. Ele trabalhou pelo menos 3 vezes mais depois de aposentado do que antes de ser aposentado. Se você olhar a ficha de serviço dele, é incrível. Por quê? Você tem os relatórios, né? Ele com 89 anos, indo fazer semana de oração na Alemanha, por exemplo. O homem era um trator trabalhando. Aposentado. Aposentado. Eu vou falar igual a Mara Luque. Aposentados ficavam os nossos avós. Esse é o desenho. Diga aqui depois para você. Mas voltando um pouquinho aqui à comunicação, devemos levar sempre um problema, a meu ver, não é? Que é um problema fundamental, que é o relacionamento com Cristo. Quer dizer, como nós nos convertemos, realmente não nos convertemos. Porque as obras são fruto do Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem nos converte. E é através do Espírito Santo que nós vamos vivenciar a nossa fé. Então tem que ir ao solo muito simples de identificado. É questão pessoal, não estou aqui falando para ninguém, para mim próprio. Nós vamos muito por um caminho que parece que o caminho que está à nossa frente é a indicação. As indicações, o norte está bem claro, mas nós temos questão complicada. Se nós nos submetemos ao Espírito Santo e fomos realmente convertidos, essas coisas vão todas entrar no conjunto. Vira pragmatismo fútil. Que os próprios Tiago e Paulo chegaram à conclusão. Eu vou juntar isso com uma observação que o Valdecir fez no começo da fala dele, antes dele ser cutucado. Brincando, gozação. O começo da fala do Valdecir traz uma coisa bastante significativa sobre o porquê Jesus se apresenta como pastor. O pastor é ovelha? Eu gosto dos exemplos que Jesus usa porque eles sempre trazem algumas coisas por trás que as pessoas têm que cavar. O pastor é ovelha ou é pastor? Pega o exemplo, esquece as aplicações. O pastor é ovelha ou é pastor? Beleza, se o pastor tiver filho, filho é pastor ou filho é ovelha? Ovelha. Continua sendo pastor. Pastor não gera ovelha. Pastor gera pastores. Ovelhas geram ovelhas. Mas uma ovelha pode ser pastor. Não. Uma ovelha sempre será ovelha. E pastor sempre será pastor. Bom, quando eu trago isso para a aplicação, tem alguma lição atrás disso? Percebe? Eu estou olhando pastorear ovelhas lá no campo. Algum pastor vai ser ovelha, só que quiser comer grama. Sempre será pastor. Pergunta, o pastor come o que a ovelha come? Para ele comer, ele tem que virar o quê? Ovelha. A gente esquece que os exemplos guardam atrás deles outras coisas que não só a superfície do exemplo. O que o pastor faz? Leva a ovelha para onde? Para pastar. Agora, o pastor precisa pastar só se ele achar que ele é ovelha. Quem é o pastor? Só tem um. Percebe? O exemplo só tem um. Quem é o pastor? Cristo. Cristo é o pastor. Na ausência dele, ele pediu para algumas ovelhas fazerem o quê? Apacenta minhas ovelhas. No exato momento que eu transformar esse sujeito que é ovelha em pastor, ele não é mais ovelha e não precisa da grama. Isso chama-se absolutismo medieval. Aí, nesse sentido, sim, uma ovelha se torna pastor. Entendeu? Eu estou como um mordomo, como substituto em que sentido? Jesus foi embora, quem é o pastor? O grande problema do pastorado, o risco atrás do pastorado, assim como o risco do membro, é achar que não precisa do pasto. E também achar que não precisa gerar ovelha. Quem gera ovelhas? Ovelhas. Se eu sou ovelha,
Eu também gero ovelhas, mesmo que eu esteja na função intermediária de guiar ovelhas ao pasto para gerar ovelhas. Eu também tenho a obrigação de gerar ovelhas. Não importa se eu sou, e aí sim a segunda parte da observação do Valdeci faz muito sentido. Se eu sou administrador e estou recebendo eu estou recebendo para ser administrador. Estou recebendo para apacentar ovelhas. Mas nenhum pastor ganha salário, como nenhum administrador na organização adventista ganha salário para trazer geração de ovelhas. Porque se ele for receber para isso, então gerar ovelhas é profissionalismo. E até onde eu conheça, gerar ovelhas é uma concessão divina de gerar ovelhas. Alguém de vocês é capaz de gerar um filho? Não tem geração de filhos na capacidade humana. Tem na doação da bênção de Deus de Gênesis 1:26. Como gerar ovelhas é obra do Espírito Santo. Portanto, gerar ovelhas não tem salário para isso, porque não é obra minha. O pastor não recebe salário para gerar ovelha, como o administrador não recebe salário para gerar ovelha. Recebe para administrar, recebe para guiar as ovelhas ao pasto. Mas ele também vai pastar da mesma grama. E vai ter que gerar ovelhas também. Ele está ali como motivador para que a geração não pare, para que as ovelhas gerem ovelhas. Mas ele é ovelha, tem que gerar ovelha também. O que a gente fez, e essa é a inversão que acontece, é uma situação do seguinte gênero. Quem gera ovelhas? O pastor. Quem pasta? As ovelhas. Tudo errado. Então o que você tem que se perguntar todos os dias? Quantas ovelhas eu gerei esse ano? Dá licença, não tem nada a ver com assunto. Tranquilo, vai lá. Ainda mais o Val. O Val deve estar se comendo por dentro para levantar isso aí. Esse eu conheço bem. O que acontece? Quem é que tem que gerar ovelha? Eu? Sim, eu tenho que gerar ovelha. Porque eu sou pastor ou sou professor? Não, eu tenho que gerar ovelha porque eu sou ovelha. Agora, como pastor, qual é a minha obrigação? Como professor, qual é a minha obrigação? Cutucar você para você também gerar ovelhas, porque senão ovelhas são organismos em extinção. Se eu tenho 100 ovelhas e só um gerando, quando as 100 ovelhas morrerem, quantas ovelhas sobraram? Aqui eu gerei. Agora, se tem 100 pessoas gerando ovelha e mais eu, são 101 ovelhas. A geração de ovelhas está muito fraca, né? Cada vez mais. O trabalho nosso é cutucar para isso. Vamos lá. Pastor, aposentadoria, eu não sou contra, eu não sou a favor de tirar a aposentadoria dos pastores, não, porque, segundo as estatísticas, daqui 20 ou 30 anos, ninguém vai ter aposentadoria. Ninguém. Mas a pergunta é o seguinte: mas ninguém tem mesmo. Fé e salvação, os dois são dom de Deus. Então, só cabe a nós aceitarmos. Eu não tenho fé por mim. As obras também são dom de Deus. Portanto, tudo que eu faço é dom de Deus. Porque eu só estou ouvindo. Bom, vamos terminar a lição. Bloco próximo, que é o segundo bloco da discussão, vai do verso 18 ao 26. Quem me ajuda? E a gente encerra a lição. Mas dirá alguém: tem tu a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé e as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e os temem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe a meretriz não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Beleza, aqui o Tiago fecha a questão. Qual é a palavrinha que muda tudo no discurso? Que se eu tirar ela me leva para um lado, se eu deixar ela me permanece no outro lado. Oi? Somente. Tira essa palavra, o texto perde o sentido. Põe essa palavra, o texto volta ao sentido central.
Então, o que é o que Tiago está levantando? Somos justificados por obra? Não. É isso que o Tiago está dizendo? Não. Somos justificados pela fé? Não. Somos justificados pelo quê? Pela fé que se materializa em obras. Porque a fé sem obras é morta. Por isso a palavra somente. Ele foi justificado pelo quê? Não pela fé somente. Ou não pelas obras somente. Tanto faz a ordem da frase. Um depende do outro. Pior, o que fortalece a fé? Que é o que o Tiago levanta. As obras. Por quê? Quando as obras são feitas, elas animam e fortalecem a fé. O próximo desafio. É fácil o processo de levar uma ovelha ao pasto? É fácil o processo de buscar uma ovelha perdida no meio do nada, sob o risco dos leões? Não. Mas quando no processo eu acho a ovelha, o que isso gera? Fortalecimento da fé de que a próxima ovelha eu vou encontrar. E você não vai. Portanto, a fé é fortalecida a partir das obras. E mais, se a gente estiver discutindo o conflito interno entre as obras do pecado e a conversão genuína e a transformação genuína, quando eu fortaleço as obras da fé, quem eu estou matando? As obras do pecado. Portanto, esse é um processo também de fortalecimento do conflito entre o bem e o mal presente em nós. Pastor? Se do contrário eu fico preso só ao modelo da fé superficial, o que fortalece em mim? As obras do pecado. Até que a carcaça de pseudo-fé não é suficiente para restringir o quê? O pecado, que já não tem mais espaço dentro de mim, precisa ir do lado de fora. E aí a casca fina que cobria esse pecado e escondia lá já não é suficiente. O pecado explode e o pecado se torna visível. Então, essa dualidade, esse modelo dual do ser humano, de viver uma coisa para fora e outra coisa para dentro, uma hora explode, não tem como ficar, porque chega uma hora que falta espaço lá dentro. É o caso do médico. É o caso do médico, que introduziu a discussão. Então, o desenho, a forma como o Tiago está trazendo a religiosidade plena é essa. Todo o modelo dual ilustrado na Bíblia, oração e testemunho, comunhão e testemunho, prática e fé, toda essa discussão dual que é levantada é simplesmente para mostrar que essa dualidade não pode existir. É efeito didático, para mostrar que existem dois aspectos que são indissociáveis e um alimenta o outro. Um fortalece o outro. Agora, um vem primeiro, o outro vem na sequência. Qual vem primeiro? A fé. Qual vem na sequência? A prática. Para vir o que de novo? A fé. Para vir o que outra vez? Pastor, eu quero fazer uma pergunta. Agora, pode alguém ser salvo pela fé ou só pela fé? Todo sujeito que é salvo pela graça, e não pela fé e nem pelas obras. Porque no caso, Ou seja, salvação é graça. Fé e obras resultam disso. O irmão disse claro que não, mas no caso do ladrão na cruz, ele teve que fazer. Ele não foi salvo pela fé, ele foi salvo pela graça, porque a fé é dom de quem? De Deus. Então, assim, entenda o seguinte, eu sou justificado pela fé. O que é justificar? Eu tenho um pecado que é impagável. Okay? Eu tenho um pecado que é impagável. Lá. Eu tenho um pecado que é impagável. Por que o texto não diz que eu sou salvo? Eu sou justificado pela fé. Quem é que pagou a conta? Cristo. Eu preciso acreditar que a conta foi paga. Então eu sou salvo pela fé? Não, eu fui salvo pela graça. A graça me salvou. Agora o que me justifica? A fé no Deus dessa graça que morreu por mim. Para que a graça também não seja barata, né? Qual é o preço da graça? Eu pago? É o caso de Rahab. Oi? É o caso de Rahab também. Sim, o mesmo caso de Rahab. Rahab é uma pecadora. Por que eu sei que ela é uma pecadora? Ela mentiu para salvar o sujeito. Certamente havia muita gente na cidade, intelectuais, conhecimentos superiores, portanto foi a fé ela uma menção. Por quê? Porque ela é pecadora e foi pela graça ela foi salva. A partir daí, a história é outra. Mas ela creu, né? Porque ela sabia que o Israel vinha vencer. Sim, mas ela creu e mentiu. Tem alguma possibilidade de crença útil quando eu creio e minto? Não. A salvação de Rahab é graça.
Graça por quê? Porque Raabe não compreendia a verdade. E naquilo que era possível compreender, Deus aceitou aquele mínimo passo no escuro, como uma demonstração de que ela aceitava a graça. E aí o que Deus faz? Tira Raabe do meio da confusão para ensinar Raabe a ser quem tinha que ser. E aí Raabe se torna mãe de quem? Lê a genealogia. De Raabe vem quem? Uma descendência que vai bater lá em Boaz e Ruth, que vai bater aonde? Lá em Jesus. Portanto, Jesus tem na sua linhagem uma Ruth moabita, tem na sua linhagem uma Raabe prostituta, do meio de Jericó. Por quê? Porque a graça dá conta disso. Não as obras, não a fé. A fé e as obras vêm na sequência dessa graça salvadora que propicia uma escolha de fé. Ela aceitou pela fé. E aceitando pela fé, o que ela fez? Colocou o pescoço a prêmio, obras, para salvar sujeitos. E aí Deus tira ela de lá para falar, tem mais coisa para você aprender. Você precisa deixar de ser Jericó para ser Israel. Você precisa deixar de ser filha do mundo para ser filha de Deus. Aí depois de ensinado o que é ser filha de Deus, aí Deus passa a cobrar que ela viva daquela forma. Vai e não peca mais. Então, sim, a justiça de Deus e a graça de Deus operam nessa direção. As parteiras do Egito mentiram também, né? Sim. E foram abençoadas. Abraão mentiu, tantos mentiram. Agora, foi abençoado porque mentiram? A mentira foi tolerada pela falta de compreensão, conhecimento. Deus não leva em conta que temos. Tempo da ignorância. Não tinha luz suficiente no caso. Essa é a questão. Posto isso, qual é a última pergunta que fica para a nossa prática? Aceitar esse modelo e aceitar o milagre que Deus quer realizar dentro de nós. Qual é o milagre que Ele quer realizar dentro de nós? A transformação completa. Que já não seja esse homem do pecado que viva, mas que viva Cristo. Que Deus nos abençoe, que seja essa a nossa prática. Querido Pai, está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida, pela oportunidade de sermos seus filhos, pela certeza que temos da salvação em Cristo, mas acima de tudo te pedimos poder que nos faça fortalecer a fé, que nos permita a prática num mundo cheio de mal, cheio de iniquidades, mas que por essa prática oriunda da fé, demonstremos o amor de Cristo àqueles que não conhecem. Amém. Ser com cada um de nós, nos prepare para o teu reino, que se possível possamos ver voltando em nossa geração. Esse é o nosso pedido, a nossa certeza, a nossa esperança em Cristo Jesus. Amém. Sublime amor.